Já de volta e lembrando o seguinte, Serra Med. Serra Med aqui pertinho da prefeitura, bem próximo à prefeitura. Você tem a Serra Med, em frente ali, quase que em frente à SEDAI, ao lado do cinema. Está aí a foto da Serra Med, né? Que tem lá, são mais de 28 especialidades médicas, mais de 28, além de terapias complementares, exames, tem todos os exames, audiometria, ecocardiograma, ecodoppler, exame admissional, que é a saúde do trabalho, também eles trabalham ali com a saúde do trabalho. Serra Med, bem próximo aqui da prefeitura, Serra Med já está ali funcionando à tua disposição. Eu, quando fui para o comercial, eu deixei aqui para o Rodrigo, que é um bate-papo legal de política, lá no final do programa eu vou perguntar ao Rodrigo sobre aquelas pessoas que dizem eu não vou votar. Quero ouvir ele falar sobre isso. Nós temos hoje comandando uma CPI 3 senadores, o Randolfo Rodrigues, o senador Aziz, do Amazonas, e o Renan Calheiros. Quando se fala em corrupção, eu acho que o primeiro nome que aparece é Renan Calheiros. E eu queria que você abordasse esse assunto. Então, eu acho que, antes de eu falar isso, é importante a gente descrever um pouco mais o Centrão. Quem é o Centrão? Sim. Porque o Centrão, como eu falei no outro bloco, é um problema, é uma consequência de uma ação política que está na vida de todos nós. Nossa Câmara de Vereadores agora, por exemplo, tirando o Amós, que está querendo se despontar como líder de uma direita radical, falou aquela bobagem lá da homofobia, resgatar as pessoas do homossexualismo. Foi terrível, pelo amor de Deus. Mas ele está querendo, mas ele está tentando. Ele já não é a primeira. Ele vai assim, o político vai assim, né? Ele vai jogando e vai vendo, porque ele está querendo se firmar como um líder de uma direita radicalíssima, etc. Ele quis colocar como doença, né? Ele colocou, né? Porque, primeiro, quando você usa esse sufixo ismo, isso já é uma doença. Segundo ele, não só esse erro de concepção, mas como ele colocou, é o que ele pensa, né? De resgatar as pessoas dessa doença. Então, mas é a postura dele. Fora ele, eu imagino politicamente posicionando os nossos vereadores, todos eles, ou se eu estiver cometendo algum equívoco aqui, que algum vereador, por favor, me ratifique, retifique, né? Mas por quê? Porque a nossa lógica, a lógica do Centrão eu vou conseguir alguma verba para aquele local. Eu vou conseguir alguma verba para esse grupo. Veja que não é esse o papel do legislativo. O papel do legislativo é fazer leis. Só que, na estrutura política do Brasil, está firmado esse compromisso. Eu vou conseguir dinheiro para cá. Essa lógica ela faz com que os nossos representantes, de fato, sejam pessoas que, eu estou olhando pelos bons olhos, negociem coisas para a sua localidade, onde o objetivo deles era fazer leis para todos. Então, essa é a essência do Centrão. O Centrão é aquele deputado que negocia o seu voto para conseguir ter... E aí eu não estou fazendo, não é crítica aqui à Câmara Municipal, mesmo porque aqui você não tem emenda parlamentar, salvo engano. Mas a lógica é mais ou menos essa. Então, você tem um deputado que negocia alguma coisa para conseguir benefícios para o seu Estado, para a sua base eleitoral. E, com isso, muitas vezes, ele negocia o que ele tem para negociar? O voto dele. O voto dele. É o que ele tem para negociar. Então, essa camada, esse grupo do Centrão, ele é muito mais arraigado dentro da nossa sociedade do que nós podemos querer simplesmente destituir eles. Então, é um grupo que você precisa saber lidar com isso. Porque esse espírito, essa relação vai continuar. Eu acho que passos importantes que a gente tem que dar, por exemplo, é simplesmente suprimir essa emenda parlamentar. O parlamentar não ter esse direito de ter como ser um executivo, de conseguir um recurso para ele para poder utilizar no que ele quer. Mas isso é uma discussão e é uma tarefa de longa data. Dentro desse mecanismo aí, eu reconheço muito bem o Renan Calheiros. Por exemplo, o Aziz, eu confesso, eu não conheço. O Randolfo, eu gosto do Randolfo. Eu acho que ele eu gosto do jeito que ele fala, eu gosto do que ele defende, e eu conheço um pouco melhor. O Aziz eu não conheço, não vou ser leviano de falar, mas eu sei que ele está nesse ambiente aí. E o Renan é o espírito encarnado disso, é o cara que está negociando
já desde a ditadura militar, atravessando todos os governos, Fernando Henrique, Lula, etc. E tal, ele está sempre em alta. Isso, é verdade. Ele está sempre em alta. Dilma, e agora está aí em alta também no governo Bolsonaro. Não que ele seja pró-Bolsonaro, que ele não é, mas que ele está em alta dentro da política. Ele não é, mas poderia ser. Não, facilmente. Facilmente. Como tem uma série de deputados que são e não poderiam não ser, dependendo da negociação que se faz. Agora, então, identificado quem é o Centrão, a gente tem que pensar o seguinte: nós vamos continuar. Isso é inacreditável. Eu não consigo conceber isso, sabe? Assim, pessoas que continuam acreditando que são de Salvador na política, gente. A tua religião, você trata ela no ambiente da religião, da sua pessoalidade, do seu grupo. Agora, não existe religião em política, não existe Salvador em política. Nunca teve. E nunca vai ter. O que nós temos hoje, por exemplo, é um Estado que está conseguindo fazer o mínimo da democracia e consegue criar esse ambiente de contraditório. É isso que nos salva. O que nos salva não é todo mundo batendo palma para uma mesma pessoa. O que nos salva é um grupo querendo superar o outro. É isso que nos salva, porque esse é o controle. A oposição, ela faz um controle da situação, porque ela fiscaliza, ela denuncia, porque ela quer assumir o lugar da situação. Entende? Então, esse jogo é essencial para o funcionamento da democracia. E eu acho que o que a CPI mostra é isso, né? A CPI mostra um instrumento da minoria que está mostrando as contradições do governo federal. Agora, quem está lá não precisa ser o ápice da hombridade, da honestidade. Não é necessário. A gente conseguiu constituir um sistema político, nós, a humanidade, chamado República, em que você tem esses três pesos. Você tem judiciário, legislativo e executivo. Essas três formas garantem um controle mínimo. Se elas são bem usadas, nós podemos aprofundar no conceito de república, aprofundar nessas forças, mas elas estabelecem o mínimo. Você vê, se não fosse hoje o presidente Bolsonaro querendo fazer tudo para desestabilizar a república, nós teríamos uma república relativamente estabilizada, como nós tivemos desde a saída do golpe, desde a saída da ditadura militar. Uma mínima estabilização. Não que eu defenda isso com unhas e dentes, porque eu acho que a gente precisa mudar muito essa forma de existência, mas garante algum tipo de equilíbrio. Então, o que nós estamos vivendo hoje é pessoas como Renan Calheiro, como o senador Renan Calheiros, que está atolado de denúncias de corrupção, mas, mesmo assim, ele consegue estar numa situação que ele revela outras corrupções. Então, é válido. Tem que mudar, mas é de muita coisa, sabe? Eu acho que o juiz não precisava receber tanto dinheiro, assim como eu acho que o general não precisaria estar recebendo R$120 mil hoje, que essa é a jogada, né? Assim como um deputado não precisava ter tantos recursos ou receber tanto dinheiro. Eu acho que tudo isso a gente pode olhar para outros países que têm uma relação muito menos elitista de lidar com os seus líderes. Né? Eles não precisam ser pessoas completamente distantes da população financeiramente. Eles podem ser pessoas que tenham uma convivência mais de classe média, mais natural com o mundo que ele está vivendo. É até bom para a gente, para que os nossos juízes, por exemplo, não sejam só pessoas ricas. Você teria um país muito mais dividido socialmente, muito melhor, né? Sim. Você acha que os três poderes, Rodrigo, eles hoje estão medindo forças? Eu não tenho dúvida, né? Desde a formação da CPI, a gente observa isso, né? Como é que foi esse processo? Você teve a CPI, como a gente falou, é um instrumento da minoria, ou seja, é aquilo, olha, eu quero investigar você porque eu não estou acreditando nisso. Então, você apresenta o que você está duvidando, né? Tem que ter aquele fato determinado, você apresenta esse fato determinado, e você não precisa da maioria, você precisa da minoria, porque essa que é a lógica. No caso do Senado, se eu não me engano, é 1/3. E você garantiu esse 1/3 para criar a CPI da Covid, mas o presidente da Câmara, do Senado, não abriu. E passou semana, passou mês, ele não abriu. Aí você fez o quê? Recorreu ao Supremo Tribunal
que permitiu que fosse aberto, decidiu que fosse aberto, porque era constitucionalmente um direito de você abrir essa CPI. E aí você já começa a ver problema. Porque se o presidente do Senado tivesse simplesmente seguido com o rito e a normalidade do processo, ele teria aberto a CPI e você não teria tido essa intervenção do STF. Só que como está um puxa lá, um toma lá da cá, e como está uma briga que tende ao limite, você teve o presidente do Senado tomando essa atitude de não abrir uma CPI, que era a obrigação dele abrir. Recorreu-se ao STF. O que você faz com isso? Você chama o STF para a briga. Você convida ele para entrar no seu debate, entendeu? Na sua casa, no seu poder. Foi o que você fez. Você convidou ele para entrar no seu poder. Então, isso já é uma mistura que não precisaria ter havido se o poder legislativo tivesse cumprido as suas próprias obrigações, conforme está na Carta Constitucional, etc., etc. e tal. O que nós estamos vendo agora? Pessoas, como Roberto Jefferson, por exemplo, que fica armado, chamando a população para acabar com a STF. E a gente vive essa insanidade no Brasil hoje, das pessoas acharem que pode ir na televisão e convidar a população de forma armada para ir acabar com um determinado poder. Isso aí, o que deveria acontecer nisso? Você deveria ter um presidente da República que falasse isso aqui, esse grupo que está querendo acabar, matar os familiares do Alexandre, por exemplo, do Alexandre Moraes. Em vez de você ter um ambiente dentro do executivo que pudesse apaziguar os seus, né, a sua situação, os que estão próximos de si, você tem o presidente da República, o Bolsonaro, insuflando isso. A decisão... Então, aí, só para terminar, então, quer dizer, você está jogando uma massa de pessoas, você está empurrando uma massa de pessoas para ir contra um poder, e esse poder, no caso o STF, está se defendendo, e está defendendo algo que eu acho correto. Eu acho que uma pessoa ir na televisão armada falando para poder acabar com a STF e chamando para briga, etc. e tal, acho que essa pessoa tem que ser presa. Então, essa contradição, ela se dá, e eu acho que essa contradição se dá essencialmente pela postura do Executivo, pela postura do Bolsonaro, que está esticando a corda. E agora a gente está vendo essa corda ser esticada. Essa postura que ele teve ontem à noite, quando ameaçou aí o protesto dos caminhoneiros, eles chegaram a parar em 16 estados. Nesse momento, eu não sei como é que está essa paralisação, eu acho que ela tende a não continuar. Acho que ela tende a acabar, se é que já não acabou. A postura que ele teve ontem, pedindo para não ter a paralisação dos caminhoneiros, que seria um prejuízo enorme para a nação, e é mesmo, essa postura que ele deveria ter tido sempre. É essa consequência de um golpe que ele está querendo dar. Tá. Porque ele está querendo criar uma situação de oposição, insuflando as massas para destruir o Estado do qual ele é o representante. Olha que contradição. É como se você chamasse as pessoas para cá e falar mal de onde você trabalha, e pedir para acabar o lugar onde você trabalha. Você vai viver uma contradição e você vai botar as pessoas em contradição. Então, o que ele está vivendo é isso. Ele está vivendo essa contradição que ele está insuflando, as pessoas estão ficando mais ansiosas, querendo agir, fazer alguma coisa, etc. e tal. E aí você, ontem, por exemplo, quando ele falou para acabar aí essa greve, ele não falou, parece de cara, ele falou através de um áudio que vazou, etc. e tal. Foi a informação que eu tive hoje de manhã. E teve um dos líderes caminhoneiros que falando, olha, presidente, que é bolsonarista, falando, presidente, nós somos bolsonaristas, eu e tal, não sei quem. Agora, se você quer que a gente acabe com a greve, você precisa botar a cara aqui e falar que hoje é dia tal, parará, etc. e tal, para a gente acabar, que a gente acaba. Agora, olha a loucura. É um presidente da República que está agindo contra a própria nação, porque ele fica insuflando as massas para poder fazer o quê? Destruir o poder que ele é o representante. Então, nessa contradição, o Brasil perde. E aí aparece greve dos caminhoneiros. Ontem, para ter uma ideia do grau de abstração da realidade que esse grupo, que hoje são 10% a 15% da sociedade, mas que não são desprezíveis, porque estão muito radicalizados, esse grupo estava comemorando ontem que o Brasil tinha entrado em estado de sítio, que o STF tinha sido fechado. Você vê vídeos aí das pessoas comemorando, chorando lá, tentaram invadir o Ministério da Saúde. Ora, mas
Por que, de onde? Então, assim, tem um grupo de pessoas que eu identifico hoje como mais próximas e mais radicais, mais próximas do Bolsonaro. Eu acho que esse grupo ele está vivendo uma realidade paralela. Ele tem informações de um mundo paralelo e aí desconecta do resto da população, sabe? Ok, eu tenho mais um comercial agora, já estou na reta final do programa. Eu ainda preciso que o Rodrigo fale das campanhas de arrecadação de cesta básica que ele está fazendo, né? O grupo dele está fazendo. E eu tenho aqui o Jones. Ele faz um comentário e faz uma pergunta também. O Jones Vargas é do Anistia Internacional, é da Anistia Internacional. Uma pergunta que seria direta. Centro-esquerda, Estados Unidos, só possui 3 partidos. Democratas, republicanos e o Partido do Povo. Aqui tem 33. Essa seria uma ideia marxista? Só uma coisa, eu acho que Estados Unidos não são só 3 partidos, não, tem muitos. Tem uma porção de partidos municipalistas lá, né? Tem muito partido lá nos Estados Unidos. Mas de expressão... É só os republicanos e democratas, né? Mas lá também tem muitos partidos. Aí ele pergunta, seria uma ideia marxista? Não. Não tem nada a ver. Eu não sei como situar Marx num debate como esse, mas, de fato, os Estados Unidos eu acho que só tem um partido, na verdade. Eu acho que essa coisa de 2 partidos a política de Estado é uma só, já de muito tempo. Você tem esse caso excepcional que foi o Trump, que sai da caixinha e que fica falando supremacista branco, e é aliado do nosso presidente, né? Mas é supremacista branco, assim, fora da caixinha. Mas, em termos de política econômica, os Estados Unidos é um só. Os Estados Unidos, para ter uma ideia, como é que é uma política de Estado, né? Em 2001, quando teve o atentado lá, em 2002, o orçamento militar dos Estados Unidos foram 740 bilhões de reais. O nosso PIB, na época, era de 450 bilhões. Ou seja, milhões. Mas o dele era 740 bilhões de orçamento militar. De orçamento militar. E o nosso PIB inteiro era 450 bilhões. Então, eles botaram mais dinheiro em guerra, mais dinheiro em máquina de matar gente, do que nós tínhamos toda a riqueza do país. Circulando o país. E aí, o que acontece? Isso não acabou, isso não acabou com os outros governos com alternância de democrata-republicano. Ele comenta aqui, o Supremo era o guardião da Constituição. Ele não tem o poder de investigação, nem poder de polícia. Ele tem que mandar para todo o processo para depois ser feitos os processos e com outras pessoas, que não está dando para ler tudo aqui. Então, que ele está passando por cima do PGR. Sim. Ele diz aqui o Supremo. Mas assim, só para terminar, então por que eu acho que nos Estados Unidos é um partido só, é uma política de Estado só, porque é a máquina de guerra que se faz, e essa máquina de guerra estrutura toda a economia americana, e assim vai. E isso não muda entre republicano e democrata. Tanto que você vê, quem assinou o contrato de paz, né, digamos assim, de saída do Afeganistão foi o próprio Trump, e quem tira ele é o democrata. Então, já é o democrata, tem uma similaridade aí. Quanto a essa coisa do STF, do PGR, nós temos que entender também a postura do PGR, né, que não atua de acordo com o que ele precisava atuar. E eu acho que a interferência do STF é muito em função disso. Olha, faça o seu trabalho. Porque o PGR está ali para poder atuar baseado em várias regras, leis, etc. e tal, parará. E ele não tem cumprido esse papel a partir do momento que ele simplesmente nega qualquer investigação. Eu tenho pouquíssimo tempo, eu ainda tenho uma pergunta para te fazer. Vamos lá. E tem um bloco de comercial para entrar agora. Por favor, Alex, solta o comercial aí, que eu ainda tenho uma pergunta para o Rodrigo já na reta final do programa.